Existem algumas dúvidas que podem surgir após a retirada do útero em relação ao próprio corpo. Será que eu sou a mesma mulher? Será que eu perdi alguma parte minha? Será que eu vou deixar de ser feminina? Sou Mariane, terapeuta e mentora de mulheres, e hoje eu quero falar com você que passou pela retirada do útero ou dos ovários, ou até mulheres que depois da menopausa sentiu que teve uma desconexão e uma perda da sua própria identidade. Antes da gente começar o vídeo, eu quero trazer uma informação muito importante. Você não vai deixar de ser mulher, você não vai perder o seu feminino por causa de uma retirada do órgão. No nosso inconsciente coletivo, aprendemos que mulher precisa criar filhos, precisa estar sempre fértil, porque senão ela perde toda a sua validade, toda a sua utilidade. Isso é uma crença que pode, às vezes, estar permeando aí no seu inconsciente. Mas o feminino, ele é muito mais que isso. Antes da gente falar dessa reconexão com o próprio corpo, com o que permeia na sua psique, você precisa passar pelo luto da retirada do útero. Por quê? Porque esse útero, ele vai trazer para você a sensação da perca de identidade, uma parte do seu corpo físico, então o seu corpo ele vai estar reestruturando, organizando após essa cirurgia, e também o luto pela fertilidade do corpo. Algumas mulheres, como eu falei, podem ter a sensação que agora elas não têm nenhuma utilidade por não estar mais nesse período fértil. Vamos começar falando pelo corpo físico. O que acontece nesse corpo? Existe uma diferença quando se faz apenas a retirada do útero e quando se faz a retirada também dos ovários. O que muda no corpo físico? Se a gente faz uma retirada apenas no útero e mantém os ovários, esses ovários, eles vão manter a ciclicidade hormonal ainda ativa. Mesmo sem menstruação, a mulher vai perceber essa oscilação no humor, no emocional, na sua disposição. Quando os ovários são retirados, pode acontecer uma menopausa precoce pelo fato de ter feito a cirurgia. Então você pode começar a sentir a ondas de calor, a oscilação de humor, o excesso da raiva que chega com muita força, secura vaginal, mudança no sono, mudança até mesmo no corpo físico. Algumas mulheres relatam um ganho de peso, mesmo tendo uma alimentação equilibrada, mantendo a vida ativa nas atividades físicas. Por isso é importante a gente ter um profissional que nos acompanhe para ver se tem uma necessidade da gente fazer uma reposição hormonal. A gente consegue hoje fazer uma reposição hormonal mais natural através dos ciclos da semente. Importante lembrar que cada corpo vai responder de uma forma e que cada um vai ter o seu processo individual. A ciclicidade acaba? Mari, eu deixo de ser cíclica? Não. Porque a ciclicidade, ela vai muito mais além de menstruar. A gente pode referir a ciclicidade interna, que é um processo do corpo físico. Quando a gente entra nesse processo ainda do período fértil, da gente ter essa menstruação, a ciclicidade, ela traz as percepções das fases da vida, dos momentos, dos ciclos que a gente vive sim. Então, a percepção de quando você sente que você está mais expansiva, comunicativa. O momento que você precisa mais de recolhimento, mais essa escuta interna, você continua tendo seus ritmos, mas talvez de uma forma diferente. Mesmo quando o órgão é retirado, a memória daquele órgão, ela fica presente dentro do nosso campo, dentro do nosso corpo, porque o nosso corpo, ele registra as memórias. A nossa psique guarda as experiências e a gente vai continuar carregando tudo que permeia no nosso inconsciente pessoal. Então, nossas dores, nossas vivências, nossos traumas, nossas alegrias, tudo aquilo que faz parte da nossa jornada. Vou dar um exemplo. Se a retirada do útero é feita por causa de uma adenomiose, de uma endometriose ou por causa de algum mioma, existe uma experiência emocional que veio junto antes mesmo daquela manifestação daquela patologia no órgão. Retirar um órgão não quer dizer que você vai encerrar tudo aquilo que foi vivido. Já conversei com algumas mulheres que passou pela retirada do útero, que foi uma opção que foram sugeridas para elas, referente ao que elas estavam vivendo naquele momento, mas elas ainda relatam que mesmo com a retirada do útero, tudo aquilo que acontecia no processo emocional, as aflições, aquilo que trazia ansiedade, medo, ainda continuavam ali presente. E eu quero trazer um outro assunto que às vezes pode passar despercebido e até mal interpretado, associando o feminino como se fosse algo do corpo, como se fosse ser mulher, como se fosse uma definição de gênero.
Mas dentro da psicologia simbólica, o feminino, ele é visto muito mais que um útero, mas uma forma de viver e sentir a vida. O feminino pode estar relacionado à sensibilidade, à intuição, o acolhimento, a capacidade de se recriar, transformar. Assim como o masculino pode representar a ação, o posicionamento, a comunicação. Todos nós carregamos aspectos femininos e masculinos internamente, tanto mulheres quanto os homens. Então, quando eu digo que uma mulher ela permanece conectada com o feminino, eu não estou dizendo que o corpo não é importante. Estou dizendo que a essência do feminino é muito maior do que um órgão. A gente traz essa representação do próprio útero porque ele é um símbolo do feminino. E o feminino, ele vive na nossa psique. Coisa muito importante que poucas mulheres falam pelo receio é o medo de perder a conexão com o desejo e com o prazer. A sexualidade, ela não nasce apenas do estímulo sexual, mas da própria criação do vínculo que você tem com o seu corpo, com a presença, com se tocar, com se conhecer. Talvez o maior desafio não seja se a cirurgia, mas quem é você depois dela. Então pode surgir o medo, pode surgir a culpa, o arrependimento. Por isso é muito importante que antes de tomar uma decisão sobre a retirada do seu útero, que você pense, que você reflita qual que é a melhor forma para você, porque a maioria das vezes é colocado como se fosse a única opção. Então, converse com profissionais diferentes, busque também se autoconhecer. Essa decisão ela não pode ser entregue apenas na mão de um profissional. É um chamado para que você possa se ouvir. O que que o meu útero tem a me dizer? O que que eu preciso enxergar? Qual que é a forma que eu preciso me relacionar diferente? Lembrando que o sintoma, uma doença, ele é uma mensagem, ele é um alerta para a gente olhar, né? Da onde eu tenho me afastado de mim? Se você sente que passou por essa desconexão após a retirada do útero ou por estar na menopausa, o melhor a se fazer nesse momento, talvez não é sobre buscar como era antes, mas quem é a mulher que eu preciso me tornar a partir desse momento. Você pode fazer isso através da observação das fases da lua, tendo essa percepção emocional de como que você está sentindo, física, mental. Usar a mandala lunar como uma ferramenta que pode te auxiliar a se autoconhecer. Lembrando que a mandala lunar é uma ferramenta para qualquer momento da vida. Ela ajuda muito a nós mulheres a se autoconhecer porque é um processo de observação e anotação. Então, quando a gente quer se conhecer, a gente precisa parar, a gente precisa observar e conversar com aquilo que está emergindo dentro da gente. Pode fazer a meditação com o seu ventre. Então, você coloca a mão no seu ventre, conversa com ele, dê espaço para que a sua intuição pode te guiar, o que que ele quer te trazer nesse momento, né? Observe o que que são os padrões que vêm se repetindo, se após a retirada, como que você se sentiu emocionalmente, como que tá essa percepção, o que que você acha que mudou, o que que tá diferente. O toque consciente, então você tocar o seu corpo, acariciá-lo, a dança intuitiva, que é uma forma de movimentar e trazer também essa movimentação nesse chakra sexual, aonde fica registrada essa memória do nosso útero, do nosso ventre, e isso também automaticamente vem trabalhando no desbloqueio dessas emoções, dessas águas internas que se mantêm aqui no nosso chakra. Então a ideia é que mesmo sem você ter um útero físico, você pode estar cultivando essa presença, né? Já recebi muitas mensagens de mulheres que falavam assim: nossa, o seu conteúdo é muito interessante, mas eu não menstruo mais, eu não tenho meu útero, então não é para mim. Sim, é para você, você não vai deixar de ser cíclica, você não vai deixar de viver o seu feminino por causa da retirada do órgão. E algumas reflexões que podem te ajudar nesse momento. Quem é você após a sua retirada do útero? O que faz você acreditar no que é ser mulher? Quando você aprendeu a associar que feminilidade está associada apenas ao corpo? E talvez você precise ouvir isso, que aquilo que foi retirado do seu corpo não quer dizer que foi retirada a sua potência. Não foi tirada a sua capacidade de amar, de criar, de transformar, de renascer, de continuar sendo cíclica. E se você gostou desse vídeo, compartilha com outra mulher e deixe o seu comentário aqui para mim. O que você achou desse tema? Como que foi para você conhecer isso? Mais sobre o que acontece no corpo da mulher, na psique, após essa retirada do útero?